Olá meus senhores, boa tarde, o meu nome continua a ser Gonçalo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Terremoto. Ora bem, este vídeo vai no seguimento da minha aventura de 2 dias, quase 700 km com esta moto, em que eu fui para o Algarve por Nacional e voltei parte do percurso pelo trajeto do Teto Portugal. Convido-vos a assistirem a esse vídeo, link na descrição. Quero antes de mais avisar-vos que este vídeo vai ser meramente a falar sobre a minha análise, a minha review sobre esta moto, da experiência que tive durante estes 2 dias. No entanto, não vou estar aqui a cuspir a ficha técnica desta moto, porque isso é muito fácil, qualquer um de nós, tchuca, ficha técnica, pumba. O que eu vou fazer é explicar-vos como é que a ficha técnica se comporta no terreno. Bem, como já é do conhecimento de alguns, isto aqui não há filtros, eu digo o que bem me apetecer, isto é, não vou estar a omitir coisas, nem vou estar a tornar a coisa mais bonita do que o que é, só para agradar alguém. As únicas pessoas que eu tenho para agradar são os interessados na moto, e se eu estiver a dizer alguma porcaria, ou se estiver a inventar ou a enganar alguém, isso vai prejudicar tanto vocês, como utilizadores, tanto a loja, como vendedora e tanta marca. Por isso... Ora bem, eu fiz aqui uma lista, não me levem a mal, mas foi muita coisa que eu quis ir apontando e vamos começar pelo aspecto da moto, não é? Porque, pá... a moto tem um look brutal, a moto tem um aspecto mesmo possante. Era muito comum na estrada as pessoas tipo, ficarem a olhar, às vezes quando eu parava ao lado dos carros, o pessoal também a olhar. A moto é muito possante, chama muita atenção, é uma moto grande, a cor também ajuda. A nível de acabamentos, a moto está com detalhes brutais, a forma como todos os plásticos encaixam entre si, as peças todas, a forma como as coisas estão montadas. Eu cheguei a eu tive que desmontar aqui a parte da frente. Pá, isto por acaso está muito bem desenhado. Pessoal, os encaixes disto estão brutais. As cenas, tipo, as folgas são mesmo mínimas. Já tirei os parafusos todos e mesmo assim as peças estão bué certinhas. Por exemplo, daqui não se vê parafusos nenhuns. Os parafusos basicamente estão todos escondidos. Brutal, está muito fixe isto. O design está realmente muito bem feito, muito bem conseguido. Os encaixes, nós praticamente não vemos parafusos aqui do lado de fora. A moto também tem assim aqui alguns detalhes de alguns acessórios, algumas peças, como por exemplo a top case, que eu agora não trouxe, mas eu mostro. Tem detalhes de mota fina, com um certo requinte. Bem, vamos falar sobre o motor desta moto. São 700 cm3, que são facilmente domáveis. Não são 700 cc's assustadores. Pronto. Muito controlável, sempre. Para quem não tiver experiência a andar de moto, vai assustar, como é óbvio. O binário da moto. A moto tem um bom binário. Eu não sei o número ao certo. Vou meter aqui, assim, binário aqui. A moto tem um bom binário. Não é um binário explosivo, okay? Não é um binário que vocês aceleram e a moto vai levantar. Não, é um binário progressivo. A moto tem força, sim, mas não é um binário explosivo. O motor transmite muita solidez em toda a sua faixa de regime, de rotação. Caixa de velocidades equilibrada, porém eu gostaria que a sexta velocidade fosse ligeiramente mais longa. Existe um equilíbrio progressivo ao longo das mudanças, no entanto a sexta eu gostaria de mais, porque numa 700 deste tamanho nós vamos ali aos 120, 130 km/h e eu diria que seria a velocidade de cruzeiro confortável para este motor, porque acima disso já estamos a entrar num regime de rotação alto. Como eu já tenho referido noutras motos made in China, parece que existe aqui um aspecto que é comum. Eu acho que isto se deve a um mau mapeamento. Eu sinto, e algumas pessoas referem isso como um soluçar em baixas rotações. Pronto.
Como é que isto acontece? Eles dizem assim, o mapeamento disto vamos injetar aí sempre gasolina de pumba no máximo. Enquanto se calhar deveria ser uma coisa, um mapa assim, mais controlado. O que parece que está a acontecer é a moto está constantemente a ser injetada com muita gasolina, muito combustível. Nós em rotações muito baixas, sem estarmos a acelerar, não estamos a pedir, não estamos a adicionar mais ar ao motor e aquilo parece que embrulha ali um bocadinho na faísca. Depois, como é que isto se sente? Vamos fazer de conta que vamos fazer uma aceleração progressiva. Nós estamos aqui, rotação muito baixa, começamos a acelerar e ela aqui neste primeiro pico ela queima o combustível que já lá estava em excesso, depois faz uma quebra e a seguir sim faz a sua aceleração normal. Não se sente em todas as motas, não é toda a gente que consegue ter essa percepção, isto é algo que se sente com algum tempo de prática e de passar por várias motas, é o que eu acho que seja. Se alguém aí desse lado tiver provas em contrário, por favor, diga-me que eu quero saber. Conforto e condução. Este banco é formidável. Eu não sei como, não sei explicar se é da forma, se é do material, se é as duas coisas juntas. Eu não sei como é que eles fizeram. Só sei que eu fiz 300 km para baixo, 300 e poucos km para cima e o meu fofinho não se queixa. Pronto, a posição de condução. Para mim, que tenho 1,75 m de altura, esta moto já está ali naquele limite. Atenção, é uma moto com uma estrutura alta, é uma moto grande, ok? Condução em estrada, muito segura, é uma moto que se agarra bem ao chão. Em curva, a tendência dela é andar em frente. Nós, para a deitarmos, temos que lhe dizer, olha, é para aqui. Mas quando nós lhe dizemos, é aqui, ela mantém a sua posição. Nesse aspecto é muito fiel. No entanto, em velocidades mais altas, como a moto tem um centro de massa muito alto, começa-se a sentir a frente um pouco instável. Em reta também se sente, no entanto, isso não é um defeito desta moto. Isso é um fator de física, porque qualquer moto que seja mais alta vai sempre ter esse detalhe. Isto não é uma moto desportiva, atenção. Pronto. Aerodinâmica a mesma coisa. Eu fui com o capacete de cross e não tive problemas absolutamente nenhuns. Vinha normalmente, na minha posição de condução normal. Fiz um teste que não sei se dá para perceber na câmara. Vejam lá se conseguem ouvir a diferença. Que eu não sei se o microfone corta ou não, mas eu vou tranquilo aqui com o capacete de cross e tudo. Aliado à altura e a esta barreira aqui contra o vento, acho que dá para perceber que isto não é uma forma super aerodinâmica. Mais uma vez, isto não é uma desportiva, cria uma certa barreira aerodinâmica e faz-se sentir, chega ali a uma certa velocidade que sente-se que a moto tem motor para isso, mas anda ali a lutar com o vento. Pronto, eu não gosto muito de falar dos pneus, porque, como eu costumo dizer, pneus é para trocar, é para meter pneus ao nosso gosto e de acordo com o que nós vamos fazer, mas visto que são os pneus que vêm com a moto, os pneus são realmente bons, fazem bem o seu papel tanto em off-road como em estrada. E off-road, como é óbvio, temos que tirar a pressão, temos que usar uma pressão mais baixa. Eu usei um bar 0.2 em off-road. No entanto, em estrada convém avisar que estes pneus, a partir dos 90 a 100 km/h, começam a fazer assim um zumbido, um ruído que ao longo de alguns quilómetros se começa a tornar um bocado cansativo. A iluminação da moto é boa, ela tem 3 posições de iluminação. Mais uma vez vou ver se a câmera conseguiu captar. Tem a posição de luz diurna, que faz uma mancha aqui à frente, espalhada. Depois tem os médios, que faz um foco em frente, um foco muito recortado, atenção. Os máximos, a mesma coisa, um foco muito para a frente, tem um alcance brutal. Os extremos da luz são muito recortados e não é uma luz
forte para quem vê. Para quem vem de frente magoa, para quem vai a conduzir, poderia ser ligeiramente mais forte, mas dá para ver bem a estrada. Vamos falar de consumos. Eu quando saí daqui, a moto estava na reserva. Eu meti 13 litros da Top 95 da Trio. Se não viram o meu vídeo sobre a qualidade dos combustíveis em Portugal, link na descrição. Top 95, deu 22€. Para baixo, para sul, fiz uma condução calma e a moto acendeu a reserva aos 300 km. Isto deu uma média de 4.3 litros aos 100. Quando voltei para cima, voltei a testar o depósito. Desta vez deu para 14 litros. Pronto, lá está, diferenças de quando é que a moto acende a reserva, depende também do posto, de temperaturas, etc. Primeira vez a testei só deu para 13 litros, a segunda vez que a testei deu para 14 litros. Pronto, isto deu-me 25€ e desta vez meti 95 simples DBP. E ao fim de 322 km acendeu a reserva. Eu para cima vim com uma condução à pressa, ok? À pressa. O curioso é que a média vai ser exatamente igual. A explicação que eu encontro para isto é o vento. Eu quando fui para baixo apanhei muito vento a viagem toda, o dia estava muito mais quente. Depois, quando voltei para cima, já não apanhei vento, fiz a maior parte da viagem de noite e estava muito mais fresco, tanto que eu tive que vestir uma camisola e mesmo assim sentia frio. Pode afetar, pode não, afeta o consumo de combustível. Dada esta informação, meus amigos, vocês façam o que quiserem. Pronto, para acabar, vou falar aqui de uns aspectos que eu acho ligeiramente controversos. Primeiro, para o uso em off-road, a altura e o peso da moto, eu acho que traça uma linha muito definida nos termos do off-road. Eu diria, off-road para ti, minha querida, meu amor, é off-road turístico, tá? Pronto, dê-lhe estradões de terra, cravem-lhe que ela adora. O centro de posição da moto, como é um bocado mais touring, mais relaxado, também faz com que não seja muito fácil controlar a frente da moto em off-road. Não que seja difícil fazer uma condução em pé, mas é muito difícil chegar aqui a uma posição em que consigamos libertar a traseira e insistir aqui um pouco mais ter a frente na linha. Pronto, aliado ao peso, as suspensões começam a ser um bocado limitadas também para terrenos acidentados. O descanso também não gosto muito de andar ali aos saltinhos. Proteção de cárter para off-road não há um plástico, devia ser uma proteção completa em metal. E aqui esta carnagem tão linda, que é muito bonita, como também não há qualquer tipo de crash bar aqui deste lado. Não sei se existe essa opção como acessório extra, mas vamos dizer que em caso de queda, esta bonita, lindíssima carnagem é a análise que eu tiro desta moto. Foram 2 dias muito intensos. No geral eu acho que é uma moto muito bonita, com uma presença brutal. É uma moto que se comporta muito bem, sofreu muito nas minhas mãos, sofreu mais a moto do que eu, principalmente em off-road. Não fui meiguinho com ela, puxei bastante por ela, nunca se queixou. Não tenho razões de queixa. A única coisa é mesmo alguns aspectos, como eu acabei de referir, algumas coisas que para mim não fazem assim muito sentido, mas pronto, espero que tenham gostado da minha avaliação. O vosso apoio, o vosso like, subscreverem o canal e comentarem coisas fofinhas, para mim é sempre maravilhoso. Espero manter-vos por perto e que partilhemos muitas aventuras juntos. Grande abraço e até à próxima.